a mais uma edição do World Creativity Day 2026. Esta noite nós recebemos Juscelino Araújo com mitos da criatividade. Está com você, Juscelino. Obrigado, Ediana. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sendo inspirador do WCD. E hoje, como você mesmo disse, a gente vai falar sobre mitos da criatividade. A ideia é a gente desconstruir algumas situações que as pessoas acham que é criatividade, mas na verdade não é. E também como é que a gente consegue fazer dinheiro com isso. Porque todo criativo também quer pôr dinheiro no bolso, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá? Bom, antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Quem eu sou? Meu nome é Juscelino Araújo, sou CEO do Grupo Fauna Digital e também da Sentinela, que é uma startup da Web3. Sou consultor de negócios, de inovação e marketing. Tenho mais de 10 mil horas de consultoria, 2 mil horas de instrutoria e já viajei por 8 estados do Brasil, focando sempre em marketing, vendas, empreendedorismo e inovação. Estou aí há 15 anos já ajudando micro e pequenos empreendedores a estruturarem e expandirem. Eu sempre digo que a minha função é solucionar BO. Então, se você tem um BO, se você é empreendedor e tem um BO, com certeza eu vou conseguir te ajudar. E vamos então para a nossa palestra. Lembrando, antes da gente iniciar a nossa palestra, eu tenho aqui um desafio para você. As 3 melhores postagens vão ganhar 1 hora de consultoria sobre criatividade aplicada ao seu negócio. Está aqui o QR Code, é só escanear, você vai direto para o Instagram do Grupo Fauna Digital, e aí você tira uma foto aqui da nossa palestra, escreve o que você achou, que minha equipe vai estar olhando lá no Instagram, e a gente vai selecionar as 3 melhores postagens, tá? Quem ganhar, a gente vai entrar em contato pela DM, e aí vamos marcar a data certinho dessa consultoria. Fechado? Bom, como que vai ser a nossa jornada hoje? A nossa jornada vai passar por 4 momentos. O primeiro momento é desconstruir esses mitos, onde a gente vai identificar essas crenças limitantes que acontecem, essas crenças que fazem com que você ache que não é criativo, mas na verdade você pode ser criativo, tá? Você só não está sabendo identificar o que é criatividade ou não. Vamos passar pelo processo criativo, que é como fazer com que a criatividade ela tenha começo, meio e fim, e a partir disso você consiga monetizar essa criatividade. A terceira, já vamos falar sobre monetização. E a quarta, eu vou deixar para vocês um plano de ação de como fazer a coisa acontecer passo a passo, tá? Vamos pensar que criatividade, pessoal, hoje, no século XXI, é o ativo mais valioso. Por que ele é o ativo mais valioso? Porque tem 4 situações que ela é muito utilizada. Resolução de problemas. Se eu sou criativo, eu tenho a capacidade de conectar vários assuntos para resolver problemas distintos. Eu tenho uma diferenciação de mercado, porque quem é criativo, quem tem empresas criativas, elas têm uma margem de lucro 2 vezes, chutando baixo, tá? 2 vezes maior do que seus pares que não são inovadores. Por quê? Ela consegue resolver mais rápido com menos custo. Adaptabilidade. Ela permite que profissionais e empresas pivotem rapidamente o que estão fazendo. E o que é pivotar? Exemplo, eu estou pensando em resolver uma coisa de um jeito. A gente já percebeu no meio do caminho que isso não vai acontecer, que o que a gente decidiu não está dando certo, não tem fit, ou realmente não vai funcionar. Já deu claros sinais que não vai funcionar. Eu consigo rapidamente pivotar isso, mudar isso pensando de uma outra forma, trazendo outra forma criativa de solucionar, ou então simplesmente mudando todo o escopo do projeto, tá? E, por fim, geração de valor. Porque pensa comigo, se eu sou criativo, se a minha empresa é criativa, ela tem um combustível que é infinito e muito mais barato do que entre outras situações, porque é um lucro quase exponencial, por assim dizer, tá? Bom, e aí, aquela pergunta que não quer calar. O que realmente é criatividade? O que muitos esperam quando falam que uma pessoa é criativa? Bom, a gente espera aquele raio de inspiração que cai do nada. Putz, estou aqui sentado, de boa, tranquilo, e do nada me deu uma ideia assim, perfeita. Uma ideia que saiu quase que de forma instantânea da minha cabeça. E aquele dom inato, que é o seguinte, eu já nasci criativo. Então, se você já nasceu criativo, não tem como você treinar.
não tem como você aperfeiçoar, não tem como você criar e querer ser criativo. Por quê? Você já nasceu com isso, ou você é ou você não é. Isso é o que a gente espera. Mas quando a gente traz para a realidade, o que acontece? Na realidade, existe processo e técnica. 10% é conexão de ideias existentes, ou 10% é criatividade, mas 90% é transpiração. 90% é pôr a mão na massa. Não tem criatividade que se sustente só no oba-oba, ou só no mundo da imaginação. Ela precisa ser executável, né? Ela precisa colocar a coisa para funcionar. Então, por isso que é 90% transpiração. E a criatividade é uma habilidade treinável. Você pode ter traços criativos devido ao jeito que você foi criado, à expansão que os seus pais lhe deram para a criatividade, mas se caso isso não aconteceu na infância, você pode treinar isso mais tarde. Você pode treinar isso quando adulto. Por quê? Porque ela é uma competência, ela é uma técnica que você desenvolve. E qualquer pessoa pode desenvolver. Porque criatividade é musculatura mental. E como qualquer musculatura, quando você malha, quando você coloca informações, quando você pesquisa informações, você cria esse corpo e você começa a treinar essa habilidade. Então, pessoal, na realidade, você consegue ser criativo mesmo que se você se ache não criativo. E entenda, criatividade sem execução é a mesma coisa que nada, tá? E quais são esses mitos? Quais são os mitos da criatividade? A gente vai passar aqui por alguns para a gente poder entender que, na maioria das vezes, eu sou criativo, mas aquelas crenças que eu tenho faz com que eu acredite que eu não seja, tá? Primeiro mito, inspiração divina ou momento eureka. Qual que é esse mito? É a crença que ideias, como a gente já conversou, vai surgir do nada. É um presente mágico, é algo que Deus mandou, é algo que alguém soprou no seu ouvido. Pessoal, isso não acontece, tá? Esse raio de inspiração, ele não acontece. E isso, esperar esse momento, é um perigo muito grande. Por quê? Porque você fica na passividade, você fica na procrastinação, ou que muitos gostam de dizer, o ócio criativo. Mas esse ócio criativo, ele nunca executa nada, ele nunca traz nada. Por quê? Porque não é assim que funciona, tá? Não existe esse momento eureka. E aí é o que a gente fala que é o seguinte, ó, a falácia. Newton não descobriu a gravidade apenas porque uma maçã caiu. Ele estava imerso em estudo da física há anos antes desse evento. Ou seja, quando esse evento aconteceu, devido à grande capacidade, à grande musculatura mental que ele tinha, aí sim veio a ideia. Mas ela não saiu do nada. Ela saiu naquele momento, por quê? Porque já tinha musculatura cerebral, musculatura criativa pronta para para funcionar. Só estava precisando de um estalo. Outro mito, a raça criativa, ou seja, apenas artistas, designers ou gênios nascem com o DNA da inovação. Pessoal, não existe DNA da inovação, tá? O que a gente vê como DNA da inovação nada mais é do que uma criança que, em vez de ser barrada na sua criatividade, ao invés de ser tolhida de tudo aquilo que ela acha como criativo, daquela inspiração que vem dela, em vez disso acontecer, os pais deram vazão. Os pais ajudaram a dar vazão a essa criatividade. Então, a criança ela não foi puxada para baixo, ela foi jogada para cima. E isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai criando essa musculatura desde muito cedo. Pensa comigo. Se eu estou há 30 anos criando essa musculatura de criatividade, se uma pessoa começa no ano passado, ela vai ter só 2 anos. Aí 2 anos contra 30 não é uma comparação muito efetiva, né? É a mesma coisa que comparar milho com soja. Então, não tem nada a ver, tá? E aí, quando a gente fala de estudos mesmo, os estudos indicam que estudos congêmeos, né, revelam que a criatividade é apenas 20% da genética. Os outros 80% são fruto de aprendizado, prática e influência do ambiente. E a parte da influência do ambiente, pessoal, é muito importante, ainda mais quando você é criança. Porque quando você é criança, você é uma esponja. E aí, se você é tolhida de vários momentos de criatividade, faz com que você se retraia. O momento que você se retrai, você começa a não colocar esse músculo para funcionar. E aí, tem a questão também da barreira mental, que é acreditar que não sou criativo,
é uma profecia autorrealizável, que bloqueia seu potencial de geração de valor e ganhos financeiros. Então, é você se tolindo disso, é você todo dia falando, eu não sou criativo, eu não sou criativo, eu não sou criativo. E você acaba acreditando nisso, o seu cérebro acaba acreditando nessa situação. Então, na realidade, todos podem ser criativos. A criatividade é uma musculatura mental que se hipertrofia com uso constante. Então, para ela crescer, para ela ficar robusta, e para que a cada momento que eu olhe, parece que vem vários estalos, eu preciso colocar ela para funcionar, eu preciso exercitar ela. E aí, como é que a gente exercita essa musculatura? Curiosidade ativa. É aquela questão, lembra quando você era criança, que você questionava tudo, que tudo para você tinha que ter um porquê, que tudo para você precisava ser entendido? Então, isso já era sua musculatura criativa querendo sair, mas, muitas das vezes, os pais tentam colocar a gente dentro de uma caixa. E aqui, pessoal, eu estou falando de pais, mas eu não estou aqui jogando a culpa neles, tá? Cada um teve a sua criação, cada um tinha o seu entendimento sobre o mundo, então eles fizeram o que puderam fazer da melhor forma que puderam fazer. Mas a gente não pode jogar a culpa neles, tá? Então, se isso aconteceu com você, ok, beleza, vamos agora correr atrás de ser criativo, correr atrás de botar essa musculatura para funcionar, tá? Questão também de recombinação, que é unir conceitos de áreas totalmente diversas para criar algo novo. Por quê? Se eu tenho uma curiosidade ativa, essa curiosidade ativa ela vai ser de vários pontos, para vários locais, em vários nichos. E aí, quando eu tenho uma musculatura muito bem criada, o que eu faço? Eu pego uma coisa da biologia junto com a arquitetura, que junto com a matemática, que junto com o software, que junto com outra coisa. Então, para que eu seja criativo, eu preciso estar olhando para o todo e nunca para o micro, tá? Ambiente estimulante. O que acontece? Você precisa cercar-se de referências diversas, desafios novos e pessoas que pensam diferente. Se você é daquela pessoa que não gosta e que não vê com bons olhos outras pessoas que te indagam, que te perguntam, que fazem você pensar, você não vai conseguir exercer essa sua criatividade. Por quê? Um local que faz... Opa, pessoal, só um pouquinho. Pronto. Um local que faz com que você não exercite essas outras formas de pensar, faz com que você, mais uma vez, a sua musculatura vá diminuindo, tá? E mentalidade de crescimento. O que é mentalidade de crescimento? É você entender que erros vão acontecer e quando eles acontecem, o que é para ser feito? Não é para chorar. A ideia não é chorar o leite derramado. A ideia é entender rápido e resolver rápido. E o erro, ele é uma situação que é necessária. Não tem como. Você precisa errar. Por quê? Não tem ninguém que acerte sempre, não tem ninguém que faça sempre as coisas da maneira certa. O errar faz parte do aprendizado. E quando eu entendo que o errar faz parte do aprendizado, eu não sofro. Eu até gosto de errar. Porque isso quer dizer que eu vou recalcular a rota com maior facilidade, chegando mais rápido na onde eu quero chegar. Tá? Outro mito da criatividade, o gênio solitário, a ilusão do isolamento. Pessoal, criatividade, ser criativo precisa de grupo, precisa de pessoas. Então, aquela romantização do inventor trancado em uma garagem, criando o futuro sozinho, sem ajuda ou influência externa, isso não existe. Não tem como ser criativo aonde eu não pesquiso outras pessoas, ou converso com outras pessoas, ou indague outras pessoas. Isso é impossível. Por quê? Porque se criatividade tem a ver com a quantidade de informações que eu tenho para fazer conexões de várias áreas, eu preciso conversar, eu preciso sociabilizar, eu preciso ir atrás de pessoas, ir atrás de pensamentos diversos. Então, essa ilusão do isolamento, isso pode acontecer, Juscelino. Eu nunca falo nunca para nada, entendeu? Porque eu já vi tanta coisa que eu achava que não ia acontecer, mas a probabilidade, ela é muito grande. É muito pequena, desculpa. Então, se a probabilidade é muito pequena, eu não fico contando com ela. E aí, é aquela questão também. Na realidade histórica, nenhuma grande ideia sobrevive a um vácuo. Inovação, por definição, é um esporte de equipe e colaboração. E aí a gente fala que Edison tinha uma equipe de 14 makers. Steve Jobs tinha o Wozniak e uma legião de designers e engenheiros de elite. Então, eu posso ser aquele que dá o estalo. Mas lembra que o estalo é 10%?
90% é transpiração. 90% é olhar aquela criatividade e fazer com que ela aconteça. Então, por isso que sozinho é muito difícil você criar algo disruptivo. E aí, a gente vê que criatividade é um esporte de rede. Por quê? Existe colaboração, que é a troca de ideias. Existe diversidade, que é equipes heterogêneas que geram soluções até 30% mais inovadoras. Precisa de uma rede de conexões que modam e criam juntas. E sinergia, que é o resultado final é sempre maior que a simples soma das partes individuais. Ou seja, o que eu penso junto com o que você pensa, junto com o que você pensa, junto com a sua ideia, a sinergia disso constrói algo com muito mais rapidez e de uma forma muito mais criativa e menos custosa. Por isso que empresas criativas tendem a dar mais lucro. Lembra que foi o que a gente falou no início? Um outro mito, brainstorm desestruturado. Vamos colocar um monte de pessoas dentro de uma sala e vamos fazer com que elas soltem ideias à torta e à direita, a gente não vai falar nada, a gente não vai tolir ninguém, a gente não vai barrar nenhuma ideia. Olha, se você deixa tudo muito aberto, o que acontece? Você começa a perder qualidade de ideias, porque você está focando mais na quantidade e não na qualidade. Então, quando a gente tem grupos desestruturados, eles tendem a seguir a primeira ideia razoável. Por quê? Porque eles não querem pensar. Eles querem já ir para a execução. E aí, quando a gente fala de nós brasileiros, pessoal, nós somos treinados desde muito cedo a executar. Nós somos, a nossa cultura, a nossa estrutura como povo foi muito focada em fazer e não em pensar. E isso a gente precisa começar a quebrar, tá? A gente precisa começar a ver com bons olhos, ficar sentado pensando, do que achar que sentar e pensar é uma perda de tempo. Porque eu, como consultor, já vi muito dono de empresa achar que fazer com ficar 4 horas da semana pensando sobre o seu negócio fosse perda de tempo. Porque ele podia estar executando várias outras coisas. E empresa não cresce quando o dono é operacional, e sim quando o dono é estratégico. Tá? E aí o que acontece? Esse brainstorming desestruturado, ele gera frustração, silenciamento de ideias brilhantes e a sensação de perda de tempo. Por quê? Sem o método, esse entusiasmo, essa inovação não existe e fica sem aquele feeling, sem aquele tesão por fazer. E qual que é a realidade quando isso acontece? A gente começar a estruturar esse brainstorm. Por quê? A criatividade coletiva, ela precisa de trilhos para chegar no destino. E quando eu falo de trilhos para chegar no destino, não é que eu vou pegar as ideias das pessoas e vou falar isso pode, isso não pode no primeiro momento. Não, eu vou dar a guia. Eu vou começar, quando eu ver que algo está saindo fora do controle e as coisas não estão indo por um caminho estruturado, eu pego as pessoas e falo, pessoal, olha aqui, volta para cá. Essa é a nossa linha de raciocínio. Vocês podem daqui expandir, mas a gente não pode sair dessa estrutura. E aí, quais são algumas situações que a gente precisa pensar? É o brainwriting, que é onde todos escrevem suas ideias sozinhos antes de compartilhá-las. Então, eu já tenho a minha lista de ideias, já pré-concebida, e eu não fico concebendo a minha ideia em cima de uma outra num primeiro momento, porque eu já tenho as minhas escritas. Então, eu não sou, como é que eu posso dizer? Eu acabo não sendo contaminado com uma ideia de terceiro para fazer a minha, porque eu já tenho as minhas prontas. Quantidade. O foco inicial deve ser o volume total de ideias. A seleção rigorosa, ela só acontece depois, tá? Então, nesse primeiro momento, apesar de você estar guiando, você não vai selecionar nesse primeiro momento. Uma outra questão, suspensão de ideias. Nenhuma ideia é burra na fase de geração, porque críticas matam o fluxo criativo prematuramente. No momento de criação, de geração, a gente fala dentro de uma estrutura. E a facilitação, que é um líder, ele deve garantir a participação equitativa e manter o foco no problema real. E é isso quando eu estou dizendo que quem ficou responsável por dirigir essa equipe, dirigir esse brainstorming, tem que fazer com que as pessoas que ali estão mantenham o foco no problema real. E não comecem a divagar sobre um problema que pode acontecer devido a nem escolheu nada. Se nada foi escolhido ainda, então não vamos criar o problema do problema.
vamos focar no problema real, que é o problema inicial. Um outro mito é o mito da folha em branco, que é da liberdade total. Então, para ser criativo, eu preciso de tempo limitado, orçamento limitado e nenhuma regra. Já vimos que brainstorm sem regra, esquece, não dá certo, porque as pessoas começam a devagar demais. Então, a crença de que restrições matam a inovação. Restrição, existe restrições e restrições, tá? Por quê? Sem um norte ou um problema específico para resolver, as pessoas começam a devagar muito. A mente ela se perde em infinitas conexões que, no final, era um problema que era para ser resolvido, já criaram 3, 4 que não tem nada a ver com esse, estão tentando resolver aqueles. E aí você perde total controle. E aí acontece o seguinte, qual que é o risco dessa liberdade total? São projetos que nunca terminam, ideias que não resolvem dores reais no mercado. Por quê? Porque deixou de se focar no mercado e começou a se ver a dor da dor. E quando você vê a dor da dor, você nem validou a primeira, você já está vendo uma outra em cima dessa. Então aí gera uma indecisão muito grande, a inovação começa a ir para vários caminhos que não são caminhos que vão resolver algo, e as pessoas começam a divagar. E essa divagação, esse pensamento, esse brainstorm sem um nexo, sem um foco no problema real, não adianta de nada. Porque tudo que ali for construído, quando você vai peneirar, não vai sair nada. Nada vai ser usável, nada vai ser utilizado dali, porque a divagação ficou muito grande. E quais são as restrições, como a gente conversou, elas são combustível da inovação. Por quê? É dentro da caixa que aprendemos a pensar fora dela. Olha que interessante. A gente sempre pensa que o certo é pensar fora da caixa. Mas se eu tenho uma caixa me restringindo no sentido de, pessoal, precisamos pensar nisso e naquilo, fica muito mais fácil eu conseguir ser inovador. Porque a gente tem foco no essencial, ou seja, a gente entende que prazos curtos e orçamentos enxutos formam a busca pela solução mais eficiente e direta. Sem começar a pensar naquelas situações que se a gente tivesse um cheque de não sei quantos, se a gente tivesse 3, 4 anos, não é para agora. A gente precisa começar agora e aí, com o tempo, ir melhorando. O foco é esse. Criatividade adaptativa, ou seja, quando falta recurso, quando falta dinheiro, quando eu tenho uma certa restrição, a minha criatividade vai muito mais longe. Vai muito mais longe. Por quê? Porque já diziam que a mãe da invenção é a necessidade. Se existe uma necessidade, se existe uma dor, eu crio algo. Então, por isso que a gente precisa ter essa criatividade adaptativa. Direcionamento. Um problema bem delimitado e com fronteiras claras é 50% da solução já encontrada. Por quê? Porque para mim achar uma solução muito bem executável, que tenha sinergia, eu preciso de um problema muito bem pensado. Se eu não pensar muito bem nesse problema, tudo que eu pensar de solução não vai adiantar. E aí, a gente pensa num exemplo real. O que aconteceu? O Twitter só prosperou porque justamente existia uma restrição severa de caracteres, forçando com que as pessoas resumissem as coisas. Então, aquela situação de que eu tinha muito espaço para escrever, eu tinha muita coisa para poder fazer, quando eu reduzo, eu me forço a pensar de forma diferente. Então, eu me forço, no caso do Twitter, no caso do X hoje, resumir uma notícia que seria muito grande em algo que seja objetivo, que entregue a notícia, mas que não seja algo muito grande. Como um blog, como um post de Instagram, que você tem muito mais caracteres. Tá? O sexto mito. O especialista é sempre o mais criativo. Pessoal, isso eu gosto muito de falar, por quê? Porque eu me defino como um generalista. Eu, Juscelino, como resolvedor de BOs, como eu disse, como eu falei para vocês desde o início, que é como eu gosto de me chamar, que quando as pessoas me perguntam o que eu faço, é porque se eu sou generalista, eu tenho conhecimento sobre vários aspectos, sobre vários nichos. E isso me faz conectar as coisas. Quando eu sou muito especialista, o que acontece? O especialista ele tende a repetir o que sempre funcionou, tornando-se prisioneiro do próprio sucesso e de modelos mentais antigos.
Então, se isso aqui já está funcionando, eu vou continuar nisso aqui. Porque sempre funcionou. Quando que você vai pensar fora da caixa? E por que que um especialista dificilmente pensa fora da caixa? Porque ele não tem musculatura criativa, musculatura de repertório para trazer as coisas de outros lados, para trazer informações de outros lados, de outros nichos, de outros ambientes, de outras matérias, enfim, ele fica só naquele mundinho. Então, eu, com muito orgulho, falo que eu sou um profissional generalista. Juscelino, você é a melhor pessoa para poder gerir um tráfego pago? Não. Eu tenho plena consciência que não. Mas eu sou a melhor pessoa para te falar como esse tráfego pago vai fazer sentido dentro de uma estrutura completa de estratégia de marketing para você aumentar suas vendas. Isso você fazer muito bem. Agora, gerir um tráfego, especificamente coisa de especialista, não. E é por isso que no mundo a gente precisa dos dois. A gente precisa do especialista e do generalista. Não existe ninguém melhor que ninguém. Existe o que cada um faz de melhor com a informação que tem. Fechado? A questão do dinheiro compra tudo. A cenoura criativa, ou então incentivo financeiro. Se eu oferecer um bônus maior, as pessoas terão ideias melhores. Ou se eu remunerar ideias, vão vir ideias melhores. Não. A crença de que o dinheiro é o principal motor da inovação disruptiva não existe. Por quê? Porque começa a vir ideias que não tem nada a ver com nada. Começa a ter ideias mirabolantes que, para ser executadas, precisariam de muito tempo, muito dinheiro e uma equipe muito grande. E, na maioria das vezes, essa não é a melhor solução. Porque dinheiro, pessoal, compra tempo e obediência, mas raramente compra paixão. Quem é criativo tem a paixão de resolver BO. Tem a paixão de ver aquilo funcionar da melhor forma possível. Ele não foca só no dinheiro. Ele não sacrifica a experimentação de longo prazo em prol de resultado imediato e seguro. Então, o criativo, ele tem uma visão de longo prazo. Entendeu? Porque quando eu foco apenas no incentivo financeiro, ele sacrifica a experimentação. Por quê? Porque ele quer para agora. Ele quer resultado imediato. Então, trazer o dinheiro para a equação quando o assunto é criatividade pode ser um tiro no pé. E na maioria das vezes é um tiro no pé. O mito da criatividade 8, o processo linear, aquela questão que eu já criei a minha história. É uma linha reta, entendeu? No estilo, primeiro eu tenho a ideia, depois eu faço o plano, eu executo, dá tudo certo, eu fico rico. Ou seja, que a crença de que a inovação ela segue um passo a passo previsível e direto. Gente, inovação por si só já diz que ela não tem linha reta. Ela não vai ter linha reta, porque você vai andar por lugares, pensar de certas formas que ninguém nunca pensou. Se ninguém nunca pensou, não tem parâmetro. Se não tem parâmetro, não tem como eu ter certeza de nada. Então, para quem gosta de ser criativo, para quem gosta de inovar, ele tem que ter muito claro o que é errar, ressignificar a questão do errar, a questão do falhar. Porque para quem é criativo e para quem é inovador, o que acontece? O errar faz parte do processo. Se faz parte do processo, o que acontece? Eu gosto de errar, porque isso me faz entender muito mais rápido para onde eu tenho que ir. Então, a realidade é que a inovação é caótica e interativa. Existe resiliência para navegar em um labirinto de aprendizado, onde muitas vezes é preciso voltar 3 passos para avançar 10 com segurança. Então, voltar para o inovador, para o criativo, é normal, faz parte. Ninguém sofre, porque já entendeu que isso é o processo. Isso faz parte do processo. Um outro mito, que é a questão da coesão de grupo. Nossa, o nosso grupo pensa muito igual. O nosso grupo concorda muito. A gente sempre está pensando todo mundo para o mesmo lugar. Gente, quando a gente tem uma concordância nesse nível, onde não tem discussões não no termo pejorativo, tá? Mas discussões onde se bate ideias, se monta novas ideias, aonde se evita conflito para que você não tenha que pensar sobre,
ali não é inovador. Ali não tem inovação, ali não tem a criatividade. Ali tem concordância em vez de verdade ou de inovação. Por quê? Porque quando eu tenho o medo de quebrar a harmonia social, isso faz com que críticas construtivas sejam silenciadas. Por quê? Porque eu não quero ir contra. Eu não quero ter que dialogar, fazer uma retórica. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Eu não estou com paciência para convencer ninguém. Então, a inovação nesses lugares está morta. Ela não existe. A criatividade, então, foi-se embora há muito tempo. Eu não preciso ter grupos que fiquem em embates 100% do tempo, porque aí também eu não saio do lugar. Se está todo mundo brigando toda hora e todo mundo está puxando para um canto, eu também não consigo ser criativo e nem inovador. Agora, eu não posso ter outro extremo. Está todo mundo concordando, está tudo maravilhoso, está tudo lindo, a gente está seguindo junto, nunca tivemos nenhuma discordância. Fique esperto. Provavelmente você está indo por um caminho mais longo, mais caro e que pode ser que no final você fique arrependido, porque não era o caminho certo. E o mito da ratoeira, que é o nosso 10º mito da criatividade, que é a ideia que se eu sou inovador, se aquilo é inovador, aquilo se vende sozinho. Ah, porque é inovação, porque é disruptivo, então vai vender sozinho. Eu não preciso ter nenhuma força de marketing, eu não preciso ter nenhuma força de campanhas nem nada. Porque o que acontece, pessoal? Qual que é o mito aqui? Se eu construir a melhor ratoeira do mundo, o mercado baterá à minha porta. Ou seja, a crença de que qualidade técnica dispensa esforço de venda. O esforço de venda está ali para mostrar que o meu produto é o melhor. Porque se eu não falo que o meu produto é o melhor, ninguém vai ver isso sozinho. Ninguém vai vir atrás pedindo informações do meu produto. Ainda mais no dia de hoje. Ainda mais no mundo de hoje, onde tem muita informação e você, vendedor, você, empreendedor, precisa ir atrás e mostrar que o seu produto é melhor. Porque se você não mostrar, outro está mostrando. E aí, qual que é o risco aqui? Criar produtos tecnicamente perfeitos que ninguém compra ou utiliza. Por quê? Uma ideia brilhante, sem execução, marketing e vendas, é apenas um pensamento caro e sem valor real. Pode ser a melhor das soluções, pode transformar o mundo, mas se as pessoas que têm que comprar essa transformação do mundo não veem esse valor na sua inovação, esquece. Isso não vai ser inovador, isso vai ser engavetado e você vai ficar frustrado. Então, inovação por si só, criatividade por si só, ela não vende. Ela precisa de um esforço de vendas, um esforço de marketing. Por quê? Porque eu preciso mostrar que essa solução é melhor. Porque tem muita gente mostrando que a solução dele é melhor do que a minha. E ideias precisam de persuasão. E no encontro com esse mito 10. Por quê? A criatividade deve ser aplicada tanto no produto como na forma de levá-la ao mundo. Então, eu preciso ter uma comunicação, eu preciso ter uma distribuição, eu preciso ter um marketing, eu preciso ter vendas, no setor de vendas. Então, eu preciso de todo o aparato estrutural de uma startup, de um empreendimento, de um CNPJ, para poder vender essa ideia. Ela sozinha por si só, ela não vende. Ninguém vai bater na sua porta perguntando: olha, fiquei sabendo que aqui tem um produto disruptivo, aqui tem um produto inovador, me conta mais sobre isso. Esquece, meu anjo, isso não vai acontecer. Jamais. Nunca. Você precisa ir atrás dessa pessoa para poder falar: olha, o meu produto é disruptivo, o meu produto é inovador, o meu produto vai fazer com que você, em vez de perder 4 horas fazendo uma coisa, você vai perder meia hora. Aí o olho da pessoa brilha. Aí sim vai começar a fazer sentido para ela, e aí ela vai comprar, vai começar a falar para outro, vem o marketing boca a boca, e aí você começa a expandir o seu negócio, e aí sua inovação começa a ser rentável, sua inovação começa a ser escalável. Se não, é só um produto caro, muito bonito, mas que está engavetado. E agora você conhecendo as armadilhas, a gente consegue entender e se desvencilhar delas de uma forma mais natural e mais fácil, porque de longe eu consigo ver o que está acontecendo. E aí, superar esses mitos foi o nosso primeiro passo para parar de ter ideias
e começar a gerar valor, pessoal. Ideia por ideia é lindo, é maravilhoso? É, mas ela sozinha não funciona. Ela sozinha não vai para frente. Então, criatividade é um trabalho árduo e processo. Desculpa. Criatividade é trabalho árduo e processo, não mágica. Restrições são aliadas poderosas, não inimigas da inovação. A colaboração em rede sempre supera o gênio solitário e a execução em vendas são tão vitais quanto a ideia original. Tá? Então, isso aqui foi o que a gente trouxe desses 10 mitos. O resumo desses 10 mitos. Beleza, Juscelino, mas qual que é o funil da inovação? Você me falou o que não fazer, mas o que eu devo fazer? Então, como é que eu transformo a criatividade em dinheiro? Simples, seguindo um sistema. E não simplesmente, como diz o Instituto Vozes da Minha Cabeça. Existe um sistema, existe uma estrutura a ser seguida. Tá? E qual que é essa estrutura? A gente começa pela exploração, vai para a criação, depois vai para a validação, e aí, por fim, a gente tem um lucro. Tá? Então, o que é a exploração? A exploração nada mais é do que a descoberta de problemas reais e oportunidades latentes no mercado através da empatia. Ou seja, nessa situação aqui, pessoal, eu não crio o problema. Eu não vou criar um produto para ir mostrar que a pessoa tem esse problema para eu conseguir vender ela. Eu vou olhar para o problema primeiro. Eu vou olhar para a sociedade. Eu vou olhar para as empresas. Eu vou olhar para o setor governamental, para o setor produtivo, para o terceiro setor. Vou olhar para eles e ver quais são os problemas que vocês têm. O que está acontecendo que vocês precisam melhorar para serem mais produtivos, terem menos gastos, terem mais lucro? O que está acontecendo? Quais são os gargalos? Ok, achei um gargalo. Gostei desse gargalo porque é uma coisa que eu gosto de executar pensando numa inovação para resolver isso. Aí a gente passa para a parte da criação. Então, nessa situação, nós temos o processamento. O que ele é? É a ideação estruturada, prototipagem rápida e testes de baixa fidelidade para aprender. Então, aqui, eu não perco tempo fazendo o melhor dos mundos, tá? O foco aqui não é fazer o melhor dos mundos. O foco aqui é fazer rápido, errar rápido, resolver rápido, aprender rápido. É tudo rápido. Por quê? Se eu ficar muito tempo, pode ser que eu desista no meio do caminho, porque o negócio começa a ficar gigantesco, ou nesse mundo que a gente tem hoje em dia, dessa rapidez que acontece, dessa conexão e dessa globalização, já tenha outro pensando, já tenha outro executando, e já tenha outro colocando no mercado. E aí eu deixo de ser um produto inovador e passo, às vezes, a ser uma cópia de um terceiro. Por mais que eu tenha começado há 3 anos a pensar nisso, ele fez tudo em 6 meses. Se ele saiu na frente, ele é o primeiro. Acabou. Teve a parte de criação, teve a parte de processamento, então aí eu tenho a questão da saída, da validação, que é colocar no mercado real e definição de modelos de monetização sustentável. Então, eu preciso colocar no mercado, eu preciso que o mercado compre, eu preciso ter esse retorno do mercado, tá? E, junto disso, validar e definir como que eu vou monetizar isso. E como que eu vou monetizar isso de forma sustentável. Porque se não for sustentável, não vai para frente. Empresa, pessoal, vive de caixa cheia. Quando o caixa está cheio, a empresa tá top. Se o caixa não está cheio, ou se nem existe caixa, isso é um hobby. Isso não é uma empresa. Isso não é um negócio. Tá? E aí, por último, você escala. Ou seja, você ideou, estruturou, aprendeu rápido, o mercado validou, eu já entendi como funciona a estrutura de negócio, a gerência do negócio como um todo, em todas as suas particularidades, e não só na criação. Arrumei a casa, ou a casa está o máximo de arrumada, o mais bonita possível, entro para a escala. E aí, transformar o valor validado em um negócio escalável e lucrativo a longo prazo. Porque até agora, até o momento da validação, eu estou ali naquele pagar a conta. Muitas das vezes é isso que acontece.
Então, eu estou ali no pagar conta, eu estou ali no bancar o projeto, eu estou ali no acreditar, eu validei, o mercado comprou, comecei a ter as primeiras vendas, ok, se está validado, agora está na hora de escalar. Porque aí eu preciso de um negócio que seja lucrativo a longo prazo. Aí eu começo a ter retiradas, porque a gente não vai viver só de sonho, né? A gente tem que ter dinheiro no bolso para poder fazer o que a gente precisa fazer como ser humano, tá? E vamos lá. A etapa 1, a descoberta e a empatia. Eu vou delimitar essas etapas, tá, pessoal? Falei aqui um pouco, mas vou falar um pouco mais aqui agora. A descoberta e a empatia. Então, a criatividade mais lucrativa começa ouvindo o mercado, lembra? E não falando para ele. E aí, então, eu venho mapa da empatia, dores reais, observação ativa. Então, eu olho para o sistema e vejo o que o sistema precisa. Entendi o que o sistema precisa. Eu defino um problema. E aí, um problema bem definido é uma ideia que já nasceu com 50% de chance de sucesso. Tá? Então, eu tento resolver situações e problemas de nichos específicos. Por quê? Se eu tentar resolver tudo para todos, eu vou me tornar irrelevante. Eu faço, nessa etapa 2 também, eu faço a pergunta de ouro. Como poderíamos resolver o problema X para o público Y? Essa estrutura direciona o cérebro para soluções mais práticas. E a clareza de escopo. Mais do que entender o que você quer fazer, para onde você quer ir, você precisa definir para onde você não quer ir também. O que não vai fazer é tão importante quanto o que você vai fazer. A etapa 3, ideação estruturada. Ou seja, uma quantidade gera qualidade quando aplicada com técnicas e foco correto. Então, eu tenho essa parte de scamper, que é substituir, combinar, adaptar, modificar, propor outros usos, eliminar e reorganizar elementos da ideia original. Depois, eu tenho essa estrutura dos 6 chapéus, que é olhar para a mesma ideia sob diferentes perspectivas, emocional, lógica, crítica, otimista, criativa e de controle. E uma outra forma muito interessante também nessa etapa 3 da gente utilizar são as analogias. Como é que o Uber resolveria esse problema? Hoje o Uber sendo Uber, se eu jogasse esse problema lá dentro, como que ele resolveria? Como que a Disney resolveria? Então, o que a gente faz? A gente traz modelos de sucesso de outros mundos para o seu desafio. E aí você faz o quê? Você começa a fazer conexões, porque a sua criatividade tem músculo para isso. E ela começa a fazer essas conexões que talvez você não tenha percebido ou tenha passado desapercebido. Tá? Etapa 4, prototipagem e MVP. Então, você tem funcionalidade, focar apenas na característica que resolve a dor principal do seu cliente, baixo custo, velocidade e aprendizado. Então, nesse momento da etapa 4, eu quero uma coisa funcional, de baixo custo, que eu consigo lançar rápido e que eu aprenda rápido. E etapa 5, validação e feedback. O feedback, o feedback mais valioso é aquele que aponta o erro e o caminho para o valor real. Ou seja, quando você pede o feedback, você tem um feedback negativo, não se desespere. Isso faz parte do processo e isso é muito bom. Porque pensa comigo, quem fala sobre mim, quem investe tempo falando algo ruim, pode ser um espírito de porco? Pode. Mas na maioria das vezes eu só perco tempo com algo que eu acredito. E não com algo que eu não acredito. Porque se eu não acredito, eu deixo quieto. Agora, se eu vejo que aquilo tem potencial e eu vejo que eu posso ajudar a melhorar, eu dou um feedback. Então, a gente tem as entrevistas para validar se a dor identificada realmente existe. Temos a usabilidade, que é observar como que o usuário tenta usar essa solução, se isso está fácil ou não está fácil. Nós temos o engajamento. As pessoas voltam a utilizar, elas indicam, fica só com elas mesmas. Como é que funciona isso? E a disposição, que é o teste final do valor, que é quando alguém abre a carteira para pagar pela solução. Porque enquanto tudo está no free, quando tudo é gratuito, muita gente quer. Mas e quando eu boto preço? Será que essa pessoa vai querer? Vai continuar querendo? Será que ela paga por isso? Ou não? Então, isso é uma coisa que a gente tem nessa etapa 5, que é a etapa de validação. E a gente precisa lembrar, pessoal, que o valor
vai além do financeiro. O valor é além do financeiro. A criatividade sustentável cria um ecossistema de valor que vai além do lucro imediato, do lucro para ontem. Então, o que acontece? Nós temos a parte social, que é melhorar a vida de comunidades e resolver problemas. Tem uma parte ambiental, criar soluções regenerativas que reduzam o impacto do planeta. O cultural, influenciar comportamentos e crenças positivas. A marca, que é construir autoridade e confiança. Então, por isso que tudo que é imediato, dentro da inovação e da criatividade, não existe a palavra imediato. Se for imediato, você vai matar a inovação, você vai matar a criatividade, ou você acaba matando os dois no meio desse processo. Então, imediatismo não tem lugar quando a gente fala de criatividade e de inovação, tá? E quais que são os modelos de monetização mais utilizados? Como é que esse modelo de negócio criativo ele vai render? Nós temos 4 modelos que são muito utilizados, que é o modelo de assinatura, que é uma receita recorrente através de uso contínuo, muito na estrutura de SaaS. Nós temos o freemium, que é o seguinte, uma parte é free e outra parte é premium. Então, até um certo momento, o que acontece? Você tem gratuito, mas chegou nesse limite, ou chegou até aqui, você precisa pagar para ter. Isso acontece muito com as IAs, hoje em dia. As IAs são muitas no estilo freemium. Você tem 100 tokens por dia, você bateu nesse limite, você só vai ter esses 100 tokens depois, 24 horas depois, ou então um mês depois. Tá? Marketplace, que é quando você ganha uma comissão na intermediação entre quem oferece um serviço e quem precisa dele. E o Pay per Use, que é o seguinte, cobrar exatamente pelo quanto o cliente utiliza, que é uma forma ideal quando a gente tem serviços de infraestrutura ou APIs. Então, se você utiliza 1.000 tokens, você vai pagar 1.000 tokens. Se você utiliza 3.000 tokens, você vai pagar 3.000 tokens. 20.000 tokens, você vai pagar 20.000 tokens. Então, é token por token. Você não tem uma assinatura, você tem o uso, a cobrança por uso. Porque se caso você não usar, você não cobra. No caso da assinatura, não usei, mas está cobrando, de qualquer jeito. Tá? E quais são as oportunidades nessa economia criativa? Aonde eu tenho oportunidade? A gente tem que pensar, pessoal, que o futuro pertence a quem consegue unir tecnologia, arte e solução de problemas. Então, você trazer a personalização, que são soluções sob medida para nichos hiperespecíficos. A parte da educação, transformar conhecimento em jornada de aprendizado e experiência para o usuário. Ou seja, pegar uma pessoa que tem muita experiência e fazer com que ela entregue essa experiência para quem está começando. Também é uma forma legal. Sustentabilidade. Inovações que ajudem na transição para a economia de baixo carbono e consumo consciente. Essas aqui, pessoal, a gente tem bastante editais, tá? Tem muito edital para solução criativa e para inovação quando a gente fala de sustentabilidade. E a parte de colaboração, que são ferramentas que facilitam o trabalho em rede, a cocriação, a inteligência coletiva. Então, com essas ferramentas, você trabalha de uma forma de criar uma estrutura, um ecossistema. Então, se você cria uma ferramenta para fazer isso, você também está criando uma oportunidade de negócio através da inovação e da criatividade. Vamos lá. Juscelino, muito bonito. Você falou quais são os mitos, você falou quais são os processos, você falou como funciona, mas o que eu preciso fazer para sair do papel uma ideia criativa? Para ter inovação, para que eu tenha criatividade? Bom, primeiro a gente tem que pensar que é o seguinte, conhecimento sem ação é entretenimento. Então, se eu não aprendo algo e coloco isso para funcionar, o aprender vira hobby. E hobby por hobby é entretenimento. Se você é assim, se você gosta dessa forma, tudo bem. Mas se você está aqui para transformar o mundo, transformar a sua vida e transformar as vidas de quem está ao seu entorno, você não pode deixar com que isso aconteça. Então, vamos lá com 4 passos. Primeiro passo, escolha um problema real. Identifique uma dor, uma ineficiência que você observa no seu dia a dia ou no seu mercado que você atua, no seu nicho que você atua, ou em outros nichos.
Você tem que ir atrás de um problema real, de uma dor real, não de algo que você acha que as pessoas possuem. Você precisa ir atrás de uma dor real. Achou? Gere 20 ideias de solução. Não se preocupe com a qualidade agora. A quantidade é o caminho para encontrar a pérola. Mas lembra que se você for fazer com mais pessoas, você precisa de alguém para andar, fazer com que essa carruagem ande na linha correta. Porque senão, isso abre o leque muito grande e aí você começa a sua equipe devagar. Isso também serve para você, tá? Se é só você, você também precisa ter muito cuidado, porque senão você vai devagar. 3. Crie um protótipo em 48 horas. Use papel ou ferramentas digitais simples. O objetivo é tornar a ideia tangível rapidamente, para ontem, o mais rápido possível. Então, nada de ficar enrolando ou nada de ficar querendo perfeição. Nesse momento, o foco não é perfeição. O foco é executar algo que já dê para colocar no mercado da melhor forma possível. A gente não vai colocar qualquer coisa, mas a gente não vai esperar chegar à plataforma perfeita, porque isso vai demorar tempo, vai levar tempo, e tempo é uma coisa que a gente não tem para agora, tá? A gente precisa começar a validar. Porque pensa comigo, eu fiz um sistema perfeito, maravilhoso, lindo. Aí eu boto no mercado, o mercado vira para mim e fala assim, eu não estou precisando disso. O sistema está lindo, está maravilhoso, está funcional, mas eu não preciso dele. Pronto. Todo o seu tempo foi embora. Aí você vai ter que pivotar. Só que aí o que acontece? Você vai pivotar quando você já investiu muito tempo e muito dinheiro. E aí isso é custo. Né? Então, se você não tem certeza da ideia, vamos fazer algo rápido, algo preliminar, algo para tornar as coisas tangíveis, para aí você botar no mercado e ver se o mercado quer isso. Ah, o mercado quer isso. Gostou dessa pouquinha coisa que você fez? Ótimo. Imagina quando eu criar robustez. Imagina quando eu criar mais coisas. Aí sim, vale a pena você parar para investir tempo e dinheiro. E aí, valide com 3 usuários, que é mostrar a sua solução e mostrar a sua solução e peça críticas sinceras, não elogios. Aprenda com a reação real. Ou seja, eu mostro o produto e falo, pode descascar. Me fala a realidade. Me fala o que está acontecendo. Me fala se é viável ou não isso aqui. Eu não estou querendo elogio, eu estou querendo sinceridade. E aí, depois que você passar dessa quarta, o que acontece? Veio muito feedback negativo, de melhoria, volta ou para o item 2 ou para o item 3. Validou, tem pouca coisa para mudar, você vai mudar essas poucas coisas e aí você vai para o 5, que é quando você coloca no mercado maior. Aí não são 3 usuários, são muito mais usuários, que aí você vai estressar, como a gente chama quando a gente está falando de sistema, né? Você vai estressar o sistema para ver se ele aguenta o arroxo. E para ver também se quanto mais feedback eu vou ter de melhoria para esse sistema. Fechado? Bom, Juscelino, aonde eu acho essas ferramentas de IA? Tem no YouTube, tem em vários outros canais, no TikTok, no Instagram, pessoas falando sobre IAs e outros programas. Mas aqui, não sei se você conhece, esse aqui é o Google das IAs. Então, esse site, que quer dizer que tem uma IA para tudo, entendeu? Ou tem uma IA para isso, é um site onde ele concentra várias IAs. Então, quando eu tirei esse print aqui, que foi há 6 meses atrás, tinha 35 mil IAs, 35 mil ferramentas, executando mais de 13 mil tarefas para mais de quase 5 mil jobs, quase 5 mil tipos de trabalho. Então, falta de IA não é. Talvez é você encontrar a solução real e, junto com ela, encontrar a IA para poder auxiliar e acelerar esse processo de aprendizagem, tá? Esse aqui é o QR Code, é só ler o QR Code que você vai cair direto para a página do site, tá bom? Ou então, é só digitar aí o inglês aí no www. E aí você vai conseguir chegar nesse site, tá? Então, tem outros recursos também que eu gosto para a gente aprofundar, que é o seguinte, leitura base. Então, nós temos os mitos da criatividade, né? E que está aqui em português, que está em inglês, desculpa,
que é a base científica muito mais robusta do que a que eu trouxe aqui, entendeu? Aqui foi só uma pincelada sobre vários, mas nesse livro você vai ter uma estrutura com muito mais robustez. Criatividade, um outro livro, Roube como um artista. Então, como construir seu repertório a partir de referências. Então, como que você vai construir referência? Como é que é criar esse músculo? Como é que é nutrir esse músculo? Como é que é fazer com que ele se hipertrofie, que é crescer cada vez mais? Esse livro vai te ajudar. Temos ferramentas como o Miro ou Mural para ideação visual. Pode ser o Miro, pode ser o Notion, pode ser o Trello, entendeu? Para que eu possa visualmente entender para onde eu estou indo. E aí, fazer com que essas ferramentas tenham colaboração remota em tempo real. Então, você não precisa sempre fazer reunião física. Você pode ter pessoas de vários estados, vários países, auxiliando na resolução desse problema através dessas ferramentas de colaboração remota, tá? Um outro lugar também que ajuda a gente a criar essa robustez no músculo da criatividade que a gente precisa ter é procurar comunidades. Então, busque hubs de inovação e grupos de empreendedorismo para trocar experiências e validar ideias. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque esses hubs de inovação estão imersos em criatividade. E lá você pode ter os seus maiores insights, os seus maiores feedbacks, porque aquelas pessoas entendem que feedback construtivo, ele realmente existe e tem que ser dado. Ali, dentro de um hub de inovação, tem ego? Tem. Mas quem está trabalhando do jeito certo, não está ali. Não está com ego ali. Está ali querendo resolver um problema. O foco não é alimentar o ego, não é inflar o ego, é resolver problemas. E quando você conhece pessoas que o foco é resolver problemas, elas podem te ajudar, elas podem ser suas parceiras, elas podem ser seus sócios, elas podem trazer uma tração muito grande na hora de colocar até o primeiro protótipo na rua, tá? Com os primeiros 3, 5 clientes para poder fazer a validação e receber os primeiros feedbacks. Bom, para a gente finalizar, pessoal, criatividade é uma habilidade treinável que exige coragem, método e resiliência. Então, entenda, se eu quero ser inovador, se eu quero ser criativo, eu preciso ter coragem para seguir em frente, método para não ficar viajando e resiliência para poder não parar em cada tropeço, em cada pedra que aparece no meu caminho. Tá bom? Bom, quero agradecer por vocês estarem aqui, quero agradecer por vocês verem esse vídeo, quem estiver assistindo depois no YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse QR Code é do WhatsApp da empresa, né? Então, se você quer esse material em PDF, é só mandar um oi e falar WCD 2026 e colocar o tema da nossa palestra. Colocou o tema da palestra, mandou para o WhatsApp, ele vai mandar para você esse PDF com toda essa apresentação. Fechado? Muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado por ter assistido essa palestra. Eu fico muito feliz de poder te ajudar a entender um pouquinho mais sobre criatividade e inovação. Então, muito obrigado e, se precisar, eu estou nas redes, é só entrar em contato comigo. Um abração, pessoal!